paz do Senhor estejam com todos nós aqui presentes e a vocês aí em sua casa, através dessa transmissão, momento de culto e de adoração a Deus. Querido, nós queremos começar esse culto orando ao Senhor, e eu gostaria que você orasse a Deus nesse momento e se colocasse na presença do Senhor para buscar a sua face. A palavra de Deus no Salmo 9, versículo 9 e 10 diz assim: o Senhor também é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Deus querido, como igreja do Senhor, nós te buscamos nesta oportunidade, ó Pai, para buscar a tua face, para estar, Senhor, na tua presença, prestando um culto de adoração ao teu nome. Ó Pai querido, ser com cada um dos nossos irmãos aqui conectados, ser com todos aqueles que estarão junto a nós através dessa live. Abençoe, Pai, a nós aqui na igreja, que este momento de culto, de adoração, de louvor, de estudo da tua palavra, seja edificante para cada um de nós, e que nós possamos provar do teu grande amor, que nós possamos encontrar em ti, ó Deus, refúgio nos momentos das tribulações. Esteja conosco, ó Pai, não nos desampare, nos abençoe, e que as nossas orações, as nossas preces, os nossos louvores, o nosso culto, seja tão somente para honrar, glorificar e adorar o teu nome, ó Pai. Assim oramos, assim bendizemos e assim glorificamos o teu nome, em o nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Vamos ainda, irmãos, fazer uma leitura no Salmo 27. E se você tem um marcador de Bíblia, deixa marcado. Nós vamos ler o Salmo 27 em algumas parcelas. Estaremos lendo o Salmo de forma dividida, junto da liturgia do culto. Primeiramente, nós vamos ler os versículos de 1 a 6, e nós estaremos então fazendo essa leitura. Salmo de número 27, versículo de 1 a 6, será a primeira leitura. Logo após essa leitura, estaremos cantando o hino de número 218. Vamos então à leitura 212, o hino, né? Acho que é isso mesmo, depois eu confiro. Vamos à leitura. Eu quero te convidar, a todos aqui na igreja, vamos colocar de pé, os que aqui estão. Você em sua casa, se você achar conveniente, fique de pé, leia também. Vamos ler todos, a uma só voz, na presença do Senhor, esse salmo de número 27, do versículo 1 até o versículo 6. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Cantarei, podeis assentar, irmãos,
e salmodiarei ao Senhor. Nós vamos cantar, irmãos, o hino de número 218, vontade soberana de Deus. Tua vontade faze, ó Senhor, eu sou feitura, tu és o autor. Vamos cantar esse hino, adorando, louvando ao nosso Deus. Amém. Tua vontade, boa e sem par, quero na vida realizar. Meus irmãos, nós, quando cantamos a vontade soberana de Deus, não nos nega o direito, não nos nega o privilégio de poder nos colocar diante dele em nossas orações. O próprio Salmo 27, que nós já começamos a ler, e quero te convidar a ler agora os versículos 7 até o versículo 10. Gostaria que nós pudéssemos, mesmo assentado como os irmãos estão, estarmos na leitura do versículo 7 até o versículo 10. É um convite que Deus faz a mim e a você a estar na presença dele em oração. Salmo de número 27, nós vamos ler agora os versículos 7 até o versículo 10. Salmo de número 27. Diz assim o texto: Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuse, nem me desampares. Ó Deus,
da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Amém. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Senhor Deus fala ao nosso coração e nos transmite, através do Espírito Santo, o convite a estar diante dele em oração. E esse momento, querido, é um momento em que nós buscamos ao Senhor em oração. Como lemos aqui no início do Salmo 9, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. E nós vamos buscar a Deus. Nós temos nesses dias uma busca incessante diante de Deus por cura. Oramos, buscamos a Deus por favor dos nossos irmãos, dos nossos amigos, e nós queremos continuar orando. Nosso irmão presbítero Anderson, oramos por ele. Nosso irmão Vicente já está em casa, em recuperação, não podendo receber visitas, mas agradecemos e continuamos orando por ele também. A irmã da nossa irmã Maria José Hilda, que está também precisando de oração, nós vamos orar por ela, né? E temos aí as pessoas que têm pedido a nós para orar por elas. E você conhece algumas pessoas que são carentes das nossas orações. Ore aí na sua casa, ore aqui na igreja, busque a Deus. Vamos nos dobrar diante do Senhor, vamos buscar ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, porque Ele é Deus que ouve as nossas orações, Ele é o Deus que também está conosco nas horas das tribulações. Vamos nos colocar diante do Senhor em oração nesse momento, queridos. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos achegamos diante de Ti. A Tua palavra nos instrui e nos convida à oração. E nós nos chegamos diante de Ti, ó Pai, para clamar ao Senhor, que o Senhor nos abençoe. Ouve as nossas súplicas, nossas orações. Nós oramos em favor, ó Pai, daqueles que estão em seus leitos de enfermidade. Agradecemos por aqueles que já se recuperaram, mas suplicamos por aqueles que ainda, Senhor, dependem do poder do Senhor, do milagre sobre a vida deles, ó Pai. Por isso nós te clamamos, por isso nós te buscamos, por isso nós nos rendemos ao Senhor
e clamamos ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, ó Pai. Ó Deus querido, não deixa que os teus filhos sejam derrotados por esta enfermidade, ó Pai, mas que o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia seja a vitória na vida dos teus servos, ó Pai. Que a tua graça, que o olhar misericordioso e piedoso do Senhor, o sopro do teu Espírito Santo, o bálsamo de Gileade esteja sobre a vida daqueles que padecem, Senhor, no leito de enfermidade. Lembramos aqui, ó Pai, do nosso irmão e presbítero Anderson. Lembramos, ó Pai, do nosso irmão Vicente, que está recuperando. Lembramos, ó Pai, da nossa irmã Idália. Lembramos, ó Pai, da nossa irmã Maria José, a Hilda. Que o Senhor, pela tua graça e a tua misericórdia, nos conceda, Senhor, saúde, restauração da vida. Aqueles, ó Pai, que nós oramos e pedimos pela salvação e a restauração da vida diante da tua presença. Que o teu Espírito Santo, que a tua graça, que a tua misericórdia e a tua bondade esteja sobre eles, ó Pai. E, Senhor, nós clamamos e pedimos que a vitória seja do teu amor, que a vitória seja da tua piedade e misericórdia sobre nós, ó Pai. Assim oramos e assim suplicamos, compadeça de nós, ó Pai. E nós pedimos, ó Pai, não porque merecemos, mas nós pedimos porque tu és amor e o teu Filho amado, Jesus Cristo, é quem intercede por nós e em nome dele que nós nos achegamos à tua presença. Amém. Amém. Bem, irmãos, vamos louvar a Deus, vamos cantar ao nosso Deus, vamos cantar a esse Deus que tem nos dado esse privilégio de poder estar na sua casa, louvando o seu nome. Graça e paz, irmãos. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 34. Salmo número 34. Nós vamos ler esse salmo até o versículo 9. Aliás, podemos ler até o 10. Amém? Coloque de pé se você puder. Provai que o Senhor é bom, é o título do salmo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Leiam vocês, o 2. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Sei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. 10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém. O Senhor afasta de nós todos os nossos temores quando nós o buscamos. E o nosso convite aqui nessa noite é para nós cantarmos esse salmo aqui. Nós vamos cantar o Salmo 34. Bendizer o Senhor, porque nós sabemos que Ele é um Deus bondoso, misericordioso, e Ele tem acolhido as nossas orações quando nós o buscamos, e Ele tem nos livrado dos nossos temores. E nós precisamos nos achegar diante dele, sabendo que ele é bom.
Vamos louvar o Senhor. Bendirei o Senhor para sempre. De sabermos que nós servimos a um Deus que é bondoso, misericordioso. A palavra dele
nos diz, no Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Nós podemos ter essa certeza. E o Senhor tem sido, além disso tudo também, Ele tem sido nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nos momentos de angústia, é a Ele que nós recorremos. Nos momentos de temores, é a Ele que nós recorremos. E Ele tem reinado nas nossas vidas soberanamente, operando a vontade dEle, acalmando os nossos corações. E nós cremos que Ele pode todas as coisas. Por isso nós queremos exaltá-lo aqui nessa noite, cantando essa canção, dizendo que Ele é o Rei do nosso coração, que Ele é a nossa fortaleza, Ele é a fonte de todas as coisas, a razão do nosso viver, a palavra que ecoa nos nossos corações e que sustenta a nossa fé. Tudo isso vem de Deus, por isso nós louvamos. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, minha canção. Rei do meu coração, Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, minha canção. Rei do meu coração, seja meu esconderijo, a razão do meu viver, minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, bom. Do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, tu és bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.
a Ti, porque o Senhor é um Deus bondoso, Deus que inclina os olhos para nós e que ouve os nossos clamores e as nossas orações. Por isso, nessa noite, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, na confiança, ó Deus, de que o Senhor jamais nos deixará, e que a Sua bondade e a Sua misericórdia nos acompanharão todos os dias das nossas vidas. Que a Tua presença, ó Deus, seja viva nos nossos corações, que a nossa fé e a nossa confiança seja fortalecida pela Tua palavra, e que não nos falte, ó Deus, louvor nos nossos lábios, nem a certeza nos nossos corações de que o Senhor ouve os nossos clamores. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. E o Salmo 27, versículo 11 e 12 diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. E buscando, irmãos, o ensinamento do Senhor, nós vamos então ao estudo da palavra de Deus, nesse culto da quarta-feira, culto de estudo bíblico. Eu quero te convidar a abrir na segunda página da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, onde nós vamos ler o versículo 31. Gênesis, capítulo 1, o versículo 31. Gênesis 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ainda leremos Romanos, capítulo 8, no versículo 28, provavelmente alguns sabem de cor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Pai querido, nos abençoe através da Tua palavra, e que esta instrução seja especial para cada um de nós. Abençoe os nossos irmãos que estão através dessa transmissão, aprendendo da Tua palavra. Abençoe-nos aqui na igreja, para que o Teu Espírito Santo, com todo o Teu poder, ministre aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós queremos aprender um pouco sobre a bondade de Deus, sobre aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus fará, que é bom. Queremos instruir-nos a partir desses dois textos. Primeiro versículo, que tudo que Deus fez era muito bom, e esse do Romanos capítulo 8, quando dá a ideia de que todas as coisas que Deus faz cooperam para o nosso bem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu gostaria ainda que, se você ainda está com a Bíblia aberta em Romanos 8, passasse 2 páginas, que nós vamos ir para o capítulo 12 de Romanos, no versículo 2, onde nós vamos aprender sobre a bondade de Deus. E aqui no versículo 2 de Romanos, capítulo 12, nós encontramos uma expressão que também é bem conhecida, que também é bem pertinente a todos nós a respeito da vontade de Deus. E o versículo 2 de Romanos 12 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É aqui então nós observamos esse versículo e com o objetivo específico, né, da gente poder estudar essa boa vontade de Deus. Nós encontramos aqui esse versículo que nos concentra um convite e uma informação necessária a todos nós. E nós precisamos. Eu tenho certeza de que você, em sua mente, em seu coração, não tem nenhuma dificuldade de cantar, de adorar a Deus, de falar que Deus é bom. Deus é bom. Eu imagino isso. Eu imagino que nós que seguimos ao Senhor e temos estado na sua presença em todo instante da nossa vida, temos percebido isso. Mas ao olharmos para a palavra de Deus, ao cantarmos, ao colocarmos diante de Deus as nossas orações, começamos a perceber que em alguns momentos da nossa história nós questionamos aonde está a bondade de Deus nesses aspectos da história da humanidade. Então eu gostaria que nós pudéssemos começar a aprender um pouco mais a respeito da bondade de Deus, daquilo que Deus faz e que lhe garante esse título de que Deus é bom. E aqui então nós vamos olhar um pouco a respeito do que a palavra nos traz nesse momento. E eu gostaria que nesse texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, nós pudéssemos ter uma localização dele na carta que Paulo escreve aos Romanos, para entender o porquê que esse versículo exatamente está aqui no capítulo 12. Se já vai falar da bondade de Deus, não está como, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 1, logo no encerrado capítulo 1, e viu Deus que tudo que fizera era bom. Mas Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que Deus é bom lá no meio do texto, lá no meio da carta. E por quê? Bom, irmãos, se nós observarmos um pouco e trazer à memória o que a carta que Paulo escreve aos Romanos nos traz, nós começamos a pensar um pouco sobre o que ele vai nos dizer. Logo no início da carta, quando Paulo coloca que o justo deverá viver pela fé, mais à frente ele vai dizer que todos pecaram e não há nenhum justo sequer. Ele vai trazer isso e vai trazer a conscientização de todos aqueles que estão lendo, que todos estão de igual modo diante de Deus. E aí nós vamos pegar uma parcela do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, no versículo 31. E no versículo 10 do capítulo 3, não há nenhum justo sequer. Embora não exista nenhum justo sequer, nós somos justificados. Ou seja, Deus, em Cristo Jesus, nos tornou justo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Versículo 5, versículo 1 do capítulo 5. Então, Paulo vai dizer, olha, todos nós, apesar de sermos todos pecadores, apesar de sermos todos, carecemos todos da graça de Deus, da sua misericórdia, nós somos pecadores. E está sobre nós a sua graça. Nós vamos ver isso no capítulo 5, no versículo 20. A graça de Deus está sobre nós. E nós encontramos assim, no versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas por onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, Deus foi maior ainda e nos agraciou, e a sua graça está, esteve e continuará sempre sobre nós. E vamos encontrar depois que em Cristo Jesus, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, agora estamos vivos, no versículo 23 do capítulo 6, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo, então, começa a trazer de forma doutrinária e de forma específica cada assunto desses que são muito importantes para a nossa fé cristã,
para o nosso crescimento de conhecimento da palavra de Deus. E a partir do momento em que ele diz que nós somos justificados e que a graça de Deus está sobre nós e que a graça de Deus nos dá vida, ele vai então nos trazer que somos eleitos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus e temos então, por parte de Deus, escolhidos em Cristo Jesus. Terminando essa parte, Paulo chega no final do capítulo 11 em louvar a Deus, e aqui nós encontramos um louvor à sabedoria de Deus no capítulo 11, que depois que Paulo colocou tudo aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, e ele então exclama a Deus esse louvor: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e para ele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo aqui faz uma separação na sua carta. Até aqui, o versículo 32 do capítulo 11, Paulo está descrevendo aquilo que Deus fez por mim, aquilo que Deus fez por você, ou seja, quem nós somos, porque Deus agiu sobremaneira amorosamente em Cristo Jesus por mim e por você. E aí então, no começo do capítulo 12, ele vai dizer assim: olha, agora é o que nós vamos fazer para Deus, que é o nosso culto racional, que é o nosso culto completo, que é o nosso culto integral, ou seja, viver de forma que a cada instante, a cada momento, em nossa história, em nossa vida, em nosso comportamento, em todos os instantes, estejamos fazendo da nossa vida um culto racional a Deus. E aí então nós chegamos no versículo 2, mas presta bem atenção em duas palavrinhas, no versículo 1 e no versículo 2. A primeira palavra é o rogo-vos. Essa palavra é um pedido como fosse um pedido do mais íntimo e da maior força de expressão em pedir a alguém. É como se você estivesse implorando com todo o seu íntimo, com todo o seu ser, com todo aquilo que vem antes do capítulo 12, de todas as explicações, e agora Paulo então chega para os romanos e fala assim: olha, se tem alguma coisa que eu posso pedir depois de tudo isso que eu expliquei a vocês, eu uso de toda a minha força para implorar, para suplicar, para vos rogar, que vocês vivam assim, que vocês façam assim, que vocês passam então a apresentar o corpo de vocês como sacrifício vivo, em todo instante, em todo momento, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, a todo instante. É aquele culto que não é só aqui na igreja, aquele culto que é a vida toda. É isso que Paulo está dizendo para nós. É isso que Paulo está dizendo: olha, tendo sido isso que Deus fez por mim e por você, agora, em todo instante, em todo momento, a cada dia, em todo lugar, que a sua vida seja um culto diante de Deus. E vivendo assim, ele vai dizer assim, ó, olha, e mais. E agora vem então o versículo 2: e não vos conformeis com estes séculos, mas sejam transformados, para que experimenteis a boa, perfeita vontade de Deus, agradável e perfeita vontade de Deus. E hoje nós vamos ficar só para entender um pouquinho sobre a boa vontade de Deus. A boa vontade de Deus que expressa a bondade de Deus para conosco. Aquilo que Deus fez soberanamente, e aquilo que nós cantamos: tua vontade faze, ó Senhor, eu sou feitura, tu és o autor. E nós cantamos porque sabemos que a vontade de Deus é boa. E aqui então nós expressamos o nosso louvor: tu és bom, porque reconhecemos. Mas quando eu vou para o texto bíblico e vai nos trazer essa situação, ele vai nos convidar a aprender sobre a vontade de Deus. Não simplesmente expressar, mas aprender a
conhecer e reconhecer, a desfrutar. E aí então ele começa a trazer aqui no versículo 2, a segunda parte do texto, essa ideia, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E no nosso estudo, para que experimenteis qual seja a boa vontade de Deus. Irmãos, aqui nesse versículo, nós temos um para quê, no meio do versículo, para quê. Esse para quê, ele vem como se tivesse alguma coisa atrás dele, carregando alguma coisa. Ele não é um para quê de início de frase, ele é um para quê no meio. Mas esse para quê, ele tem exigência. E a exigência dele é respondida com atitudes. E a primeira atitude aqui é que exatamente aquela que de vez em quando você deve ouvir ou já ouviu alguém dizer para você: você não é todo mundo. Olha o que ele está dizendo aqui: não vos conformeis com este século. Você não é igual a todo mundo, você é diferente. Lá no capítulo 3, no versículo 10, nós vamos encontrar que todos estão diante de Deus, todos pecaram. Mas no decorrer do estudo que Paulo apresenta a Romanos, ele vai dizer que alguns foram justificados por Cristo Jesus. E alguns, e esses alguns nós nos encontramos no meio, são mais que vencedores. E alguns são aqueles que vivem e amam e são chamados segundo o seu propósito. E nós nos incluímos nesses alguns. E nós somos esses alguns que não fazemos parte dos demais. Então nós não podemos nos conformar com aquilo que todo mundo faz. E aqui então, nós vamos ser convidados a viver uma transformação. Veja bem, lá na frente, quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Para Coríntios ele disse assim. Agora, para Romanos ele está dizendo assim: olha, vocês precisam viver a transformação das coisas antigas que ficaram para trás e passar a viver as coisas novas que estão diante de nós. E assim sou eu, e assim é você. E assim a cada dia nós vamos vivendo assim. E vamos então viver o transformai-vos a todo instante. E assim é que nós temos então a chegar no para quê que está aqui à frente. Para que eu tenho que viver assim? Por que eu preciso me diferenciar e não ser como todo mundo e viver essa transformação? Aí então nós vamos aprender o que Paulo está dizendo. Nós vamos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então eu vou poder experimentar. Eu preciso separar esse lado da minha vida e direcionar ao lado do crente que apresenta diante de Deus um culto racional. Então nós vamos aqui encaminhar para que experimenteis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante, irmãos, quando você vai observar que é um pequeno detalhe da palavra, para que experimenteis. Certa feita, estava no seminário e tinha um amigo lá da minha cidade que fazia uma pós-graduação em odontologia lá em Campinas. E eu descobri, e um dia eu pedi que a minha sogra enviasse para mim um palmito margoso. Tá? Cheguei lá no seminário, fui fazer aquele palmito margoso e dar para os meus colegas paulistas experimentarem. Aí você imagina, né? O menino colocou o palmito margoso na boca, saiu brigando comigo. Isso não é comida. Mas eles tiveram que experimentar. Talvez lá na sua casa você não experimenta todo tipo de comida, mas você só vai saber o sabor se você experimentar.
E aqui então tem essa história, para que sejam capazes, para que possam experimentar. Eu fui dar uma lida na NVI, Nova Tradução Internacional. Esse versículo está escrito assim: para que sejam capazes de experimentar e comprovar. É uma ideia um pouquinho mais extensa. Eu falei, mas por que uma Bíblia só fala assim, para que experimenteis, e a outra te convida para que você seja capaz, tenha capacidade para experimentar, e além de experimentar, tenha a comprovação de que realmente a vontade é boa, de que ela é agradável, de que ela é perfeita. Eu fui procurar mais um pouco e pesquisar. Eu percebi então que é uma ideia de processo, é uma ideia de etapa, é uma ideia de que precisa ter uma ação em desenvolvimento. E quando você pega esse texto e coloca na sua vida, talvez esse experimentar não é instantâneo, não é automático, não é vapt-vupt. Talvez o experimentar a vontade de Deus é um olhar no seu 5º ano de vida, no seu 10º ano de vida, para aqueles que ainda têm memória, quando você tinha 20, quando você tinha 30, quando você tinha 40, e que Deus bondosamente cuidou de você. E então você vai encontrar aqui que esse experimentar é uma caminhada de vida, é um tempo de processo de relacionamento com Deus. E quando eu olho para esse verbo, esse verbete, experimentar, no dicionário grego, ele vai dar a ideia de que é provar por meio de teste. Então você vai provar por meio de teste que Deus é bom. Ou então você vai aceitar como aprovado a partir de um teste. Saber que Deus é bom, cantar que Deus é bom, ler e decorar os versículos da palavra de Deus que fala Deus é bom, nós aprendemos, nós fazemos. Agora, é muito diferente viver, cantar, falar e experimentar. E perceber, como diz o outro, sentir na pele, viver a bondade de Deus, na madrugada, no amanhecer, no entardecer, ao meio-dia, e viver a cada instante. Porque dizer, como um chavão, dizer porque as pessoas repetem, tranquilo, mas Deus nos convida, Deus nos desafia, Deus nos chama. Foi lido aqui o Salmo de número 34, nossa irmã leu na hora do louvor, e o versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. É um convite, é um desafio, é para você provar, é para você descobrir através de um teste, e tomar essa ideia como verdadeira. Provai e vede que o Senhor é bom. Não é o Deus do meu pai, não é o Deus da minha mãe, não é o Deus da minha esposa, o Deus do meu filho, o Deus da minha irmã, não, é o meu Deus. Por isso que o salmista diz, o Senhor é o meu pastor. A ideia de um relacionamento íntimo, um relacionamento individual, que eu preciso, que você precisa, para provar que Deus é bom. Então aí, nós vamos viver um aprendizado, do Gênesis 1:31, e viu Deus que tudo o que fizera é bom. Nós vamos viver um aprendizado do versículo que nós sabemos de cor, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque nós estamos vendo que todas as coisas que estão acontecendo, faz bem para mim, faz bem para você. E eu então, como diz aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Aprender sobre a vontade de Deus é viver com Deus, é caminhar com Deus, é desfrutar de Deus, é estar com o Senhor nas horas de todos os instantes da nossa vida. Quando Pedro vai nos trazer alguma coisa a respeito disso, em sua carta, no capítulo 2, no versículo 3 da primeira carta de Pedro, ele vai dizer assim: se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Mas esse se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, de acordo com aquilo que Pedro escreve, ele coloca algumas argumentações anteriores, que está no versículo 1 e 2. Desejando, portanto, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento da salvação. Então, essas atitudes você vai fazer, aí vem o versículo 3. Se é que tendes a experiência de que o Senhor é bom. Irmãos, quando eu observo o experimentar da bondade de Deus, nós vemos que em uma escala de princípio, embora Paulo coloca no meio da carta, é algo que eu preciso de aprender no início do meu relacionamento com Ele. Senão a minha fé oscila, senão as coisas acontecem e eu vivo de acordo com as circunstâncias, senão o meu cantar, o meu louvar e o meu adorar a Deus será de acordo com o meu temperamento. E não é assim. Para experimentar a boa e a perfeita vontade de Deus, eu preciso viver a minha transformação e a renovação da minha mente. Mas é um experimentar, e um experimentar que se faz a cada dia, a cada instante, em todo o tempo, né? Eu sei que é um momento de caminhada, é um momento de experimentar. Mas encerrando, querido, talvez a experiência que alguns têm, outros não têm, por isso que nós precisamos de ter paciência um com o outro e viver assim. Mas, se eu não tenho experiência, que eu pelo menos tenha a esperança, como nós lemos no final do Salmo 27. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que Deus nos abençoe, que a cada dia, em cada instante da nossa vida, o nosso desejo seja experimentar a bondade de Deus. E esse experimentar seja buscado por você, seja perseguido por você, seja desafiado a você, tal como nós lemos no Salmo 34. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. E que essa esperança seja a cada dia em observar, em experimentar a bondade de Deus. Que seja assim comigo, que seja assim com nós aqui dentro, que seja com você que está na live, que seja com todos quantos amam o Senhor e precisam aprender a gostar dele e experimentar a sua boa vontade. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Nós vamos colocar-nos de pé e encerrar esse culto, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar na casa do Senhor, louvando ao Senhor. Vamos agradecer a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, porque a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça tem servido-nos a cada dia. Ó Deus querido, que seja esta o nosso aprendizado a cada dia, de experimentar a tua bondade, ó Pai.
Deus, nós ansiamos e nós queremos muito ouvir a tua voz soprando sobre nós com bondade, graça e misericórdia. Ó Deus querido, que assim seja, Senhor, com aqueles que esperam em Ti, que assim seja conosco que esperamos em Ti, que possamos experimentar a Tua bondade no nosso viver, ó Pai. E assim, com esperança, com desejo, e nós ainda, Senhor, aguçamos a nossa fé, como o salmista diz, eu creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ó Deus, seja propício a nós, ó Pai. Nós oramos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por vocês que assistiram conosco. Que Deus nos abençoe e sejam todos despedidos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.